30% de muçulmanos, hoje é exatamente o contrário. Hoje ela tem 70% de árabes muçulmanos e 30% de árabes. E vai ficando famoso. Tem brasileiro, pastor brasileiro, que já tem apartamento cercado. Uma estrebaria porque não havia lugar para eles numa hospedaria. No livro de Ruth, capítulo 1, e a palavra de Deus diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion, e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua casa. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte, do poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mão voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. E elas chegaram a tantas coisas. Eles dariam, esse mesmo texto, esse só capítulo, daria uma série de pregações, porque ele é muito rico. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas nesse texto. Nós temos sido desafiadas nesses dias a nos levantarmos como resposta, como do ambiente onde nós estamos inseridas. Esse é o grande desafio e a grande da nossa cidade, da nossa nação, de acordo com aquilo que está no plano dele. E aí a gente se encontra com essa sogra e 2 noras. E na nossa cultura, a sogra, em inglês, né, que diz, não tem essa palavra nora, né? É mother-in-law. A sogra é mother-in-law, a filha na lei. E a gente percebe Noemi aqui chamando, não minhas filhas, vão, né? Minhas filhas. Então, eu creio que é isso que Deus quer formar entre a gente, né? O Miguel está se preparando para casar e eu já chamo a Thaisa, oi minha filha na lei. Eu quero que ela sempre se lembre assim que eu quero recebê-la na nossa casa como mais uma filha. Falamos pro Tamir, assim, ano que vem eu ganho mais uma filha, vou ter 5 ao invés de 4, né? E eu quero que ela me veja como uma mãe, eu quero que ela me veja como uma pessoa que não é rival dela. E seguir a sogra para o desconhecido. É muito fácil a gente querer ir para um lugar onde a gente já sabe, já conhece, sabe como é um lugar confortável, é um lugar aprazível, mas Ruth não sabia nada. Ela queria seguir com a sua mãe na lei porque amava e porque não queria se apartar dela. E a gente às vezes fala muito mal de órfã, mas não foi tão fácil órfã se desfazer, não. O texto diz por 2 vezes que ela chorava de alegria, é um choro de quebrantamento, de alívio. A gente chora calada, as lágrimas só escorrem. Mas quando a gente emite um som, 99,9% das vezes a gente está sentindo dor, Noemi. E por quê? Eu fico pensando na convivência dessas 3 mulheres. Como que era a convivência? O que elas aprenderam? E Noemi fala assim, volte para a sua família e volte para o seu Deus. Então significa, talvez, essa frase, talvez seja a indicação de que no tempo ali que elas estavam convivendo com Noemi, elas também tomaram contato com o Deus de Noemi, com a cultura de Noemi, com os hábitos de Noemi. E essa mulher deve ter feito uma diferença extraordinária na vida. Então elas sabiam que aquela despedida não é como hoje a gente se despede. A gente se despede aqui, atravessa o oceano, né? E talvez a gente só se vê ano que vem,
né? Mas a gente se vê ano que vem. Nessa cultura e nesse contexto, a despedida podia significar nunca mais nós nos veremos novamente. Então é como se essa separação fosse a própria morte. Elas estão se separando. Mas o que me chama a atenção é que elas não queriam se separar. Tinha alguma coisa que fluía da vida de Noemi. E notem, Noemi já estava amarga. Noemi, fala sério, só quem perdeu, imagina perder todos os filhos, quer dizer, eram os 2 que ela tinha, ela perdeu os 2. E o marido, quer dizer, ela ficou viúva. Bem, vamos voltar a lembrar que a ausência do homem era a mulher à mercê. A mulher ficava à mercê da generosidade, da esmola do outro, porque não tinha um homem por elas. E ela falou assim, bom, já basta a minha miséria, vocês duas vão caçar rumo, vocês são jovens ainda, vocês podem se casar de novo, mas deixa que eu volto para minha... e eu vou me virar. Mas é tão lindo que apesar da fala amarga aqui de Noemi, a gente viu que Deus tinha um plano. Então, outra coisa que me chama a atenção nesse texto, às vezes a gente lamenta tanto diante de Deus e fala, Deus, mas olha o que aconteceu comigo. Eu sou amarga, meu coração... O Todo-Poderoso se voltou contra mim. E às vezes a gente vive circunstâncias na nossa vida que a gente pensa que o Todo-Poderoso, que é lindo da gente pertencer ao Senhor, que nem as nossas dores serão desperdiçadas. Por toda a minha infância, começou aos 3 anos de idade e foi por volta do... Tinha pavor do sexo oposto, eu queria manter distância. O João foi meu primeiro dos problemas, porque eu não conseguia me entregar. Por que eu passei por isso? Jesus, gente, é tão fundamental. Não basta frequentar a igreja. Durante muitos anos eu frequentei a igreja. Não basta frequentar a igreja. Mas quando eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a ser curada. E entender que Deus tinha um propósito para mim. E que aquela dor que Ele não planejou para mim, Ele poderia transformar em cura para tanta gente. Em bálsamo para tanta gente. Por que você fala sobre isso, Helena? Porque não dói mais. Eu não sinto dor mais. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. E Deus me deu um marido maravilhoso, cuidadoso, carinhoso, paciente. Porque Ele teve que ter muita paciência para que a minha cura chegasse. E eu era ríspida. E muitas vezes eu questionava o amor de Deus. E às vezes você está vivendo através da sua nora. Boaz resgata a Ruth debaixo da tinha. Como mãe, fez dela avó. Eu imagino Noemi no seu relacionamento com Boaz, como um filho talvez, através da ponte que foi Ruth. Deus sempre vai mandar o socorro. Quando você se rende a Ele, Ele sempre vai mandar o escape. E o mais lindo é que Ele pega a sua dor, aquilo que te machucou, aquilo que te feriu, aquilo que te oprimiu, aquilo que te envergonhou, e Ele faz disso o seu triunfo. Por que hoje eu falo para vocês e por que eu falo e as pessoas querem me ouvir? Sabe como que eu comecei a pregar? Eu comecei a contar para as pessoas o que Deus havia feito na minha vida. Eu comecei a viajar com a pastora Zenete, falando o que Deus fez na minha vida. Como Ele me transformou, como Ele me curou, como Ele me restaurou, como Ele quebrou as minhas cadeias. E aí começou. Eu não sou uma teóloga. Meu conhecimento é tão pequeno. Graças a Deus. Eu sou a evidência de que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Eu sou essa evidência. Então, eu comecei a contar para um pequeno grupo. Depois esse grupo o grupo que queria ouvir se tornou maior e maior. E eu comecei a ver, gente, isso há 10, 12 anos atrás, eu comecei a ver que quando eu contava como Deus me curou, como Deus me sarou, como Deus restaurou meu casamento, como Deus me deu os filhos, eu comecei a ver as mulheres sendo libertas, mulheres de 70, 80
anos chegando para mim falando, Helena, eu fui molestada sexualmente, eu pensei que eu ia levar esse segredo para o túmulo, mas Deus hoje me libertou, Deus hoje me libertou. Infelizmente, na nossa nação, eu descobri que isso é mais comum do que a gente possa imaginar. É uma tragédia. Em alguns lugares no Brasil é até legitimado. Os próprios pais. O pai tira, não, só molesta. Eu fui vítima de toques e agora tem pais que estupram filhas. É uma coisa assim, aterrorizante. Em algumas regiões do Brasil, lá por exemplo, no interior do Mato Grosso, eu fiquei sabendo que isso é legitimado. O pai tem o direito de inaugurar a filha. Isso é bizarro. Então há uma necessidade muito grande de nós nos levantarmos nessa geração como intercessoras, como mulheres que chamam, que clamam a intervenção de Deus na nossa cultura, na nossa nação. Não menospreze uma mulher com os joelhos dobrados. Às vezes o mundo vende pra gente a imagem de que uma mulher com salto alto ela é poderosa. Uma mulher com os joelhos dobrados é poderosa. Dá caro no joelho. Amém. Então a gente olha para Noemi e a gente vê uma mulher que saiu da casa do pão porque faltou pão e foi para Moabe e ali a sua família foi dizimada e ela já desalentada ouviu dizer que Deus havia mudado a sorte do seu povo e que voltou a ter sustento na casa do pão, voltou a ter pão na casa do pão. E ela volta para a sua cidade. E quando as pessoas começam a reconhecer, é Noemi? E ela não me chama de Noemi. Tô boa não, hein? Me chama de Mara, porque a coisa tá russa pro meu lado. E às vezes você é assim, né? Você tá boa? Não tô boa não. E aí a gente começa, eu não tô boa, não. Porque minha vida é isso, minha vida é aquilo. Entendeu? Eu podia estar sentada em cima da minha dor, me vitimizando e falando assim, ai, eu fui molestada sexualmente durante 9 anos da minha infância, isso me deformou, isso... Passou. O Senhor interferiu. O Senhor mudou a minha sorte. O Senhor foi o meu Boaz, o meu resgatador. E Ele é o seu. Então muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas Deus, como é que Deus vai me usar, Helena? Eu passei por isso, para aquilo outro. Você não sabe de que família que eu venho. Você não sabe quem foi meu pai. Você não sabe quem... Gente, minha avó foi uma avó maravilhosa. Uma avó maravilhosa. Mas minha avó era envolvida com macumbaria. Me consagrou para os guias. Houve uma verdadeira batalha espiritual pela minha vida. Porque os demônios diziam, ela é nossa. Ela foi entregue. Perdeu. Perdeu. Glória a Deus. Então eu não sei o que o mentiroso está soprando aí na sua... Porque se tem uma arma que ele usa... É a mentira. Ele é o pai da mentira, não há verdade nele, ele não se firma na verdade. Então, ele vai julgar, sussurrar na sua mente. Deus está fazendo grandes coisas aqui, Deus está falando, Deus está chamando, mas já tem algumas mulheres aí sendo sugestionadas. Isso não é para você. Isso aí é para sua irmã, ó. Você está aqui por um acidente. Nos primeiros dias teve gente que pensou assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vim aqui porque minha mãe me trouxe aqui. Não, você não veio aqui porque sua mãe te trouxe aqui. Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. O Senhor espera que alguma coisa de você tenha alguma coisa para você. Nenhum de nós está aqui por coincidência ou veio para fazer companhia. Você pode até pensar nisso, mas não veio. Nós oramos e falamos, Senhor, que cada pessoa vá nessa caravana debaixo da tua autorização e do teu propósito. Não interessa o que você viveu até aqui. Ah, mas eu fui abandonada. Ah, mas eu fui estuprada. Ah, mas eu fui molestada. Ah, mas meu pastor me decepcionou. A minha igreja fechou. Não interessa. Interessa que Deus trouxe aqui, trouxe você para Belém, como Ele trouxe Noemi de volta. Deus te trouxe para Belém para restaurar a sua sorte.